Mais um vídeo aqui sobre câmeras fotográficas. Eu quero começar a tentar desfazer um mito que existe no meio fotográfico sobre que câmeras que têm o sensor menor são menos eficientes ou menos sensíveis à quantidade de luz. Então, isso é um mito que acabou se propagando, a gente escuta isso em muitos canais relacionados com fotos. Então eu resolvi aqui fazer alguns vídeos para tentar quebrar essa ideia que sensores menores são menos eficientes. Esse vídeo aqui eu vou tratar somente sobre a sensibilidade. Tá? Então a gente tem aqui uma câmera, que é essa aqui, é uma Nikon D7100. Ela usa o sensor tamanho APS-C, ele fica ali atrás daquele espelho. Então esse sensor foi pensado em reproduzir o tamanho desses filmes aqui, ó. A Advanced, né? Photo System, então APS, tá? Então as câmeras têm um C no final, elas podem ter um H também, mas os sensores são pensados nesse tipo de filme, nesse tamanho de filme. Aquele sensor que tem lá dentro da câmera, ele é full frame para esse tamanho de filme. E aqui eu tenho uma outra câmera, uma D800. É uma câmera com sensor do tamanho 35mm. Então uma câmera com sensor maior. Aquele sensor ali foi pensado para, no caso, na comparação com esses filmes aqui. Filmes 35mm. Então diz ali 36x24, mas é o filme 35mm. Então essa câmera aqui, ela é full frame para esse filme aqui. E essa câmera aqui é full frame para esse tipo aqui. Então, pensando assim, a gente vê que não faz sentido eu chamar câmeras que têm o sensor 35mm de câmeras full frame, porque eu preciso dizer comparado ao que ela é full frame. Por exemplo, essa câmera aqui não é full frame para os filmes de médio formato e de grande formato. Então, não posso dizer que é uma câmera full frame, porque ela não é full frame para tudo. Ela só é full frame para esse tamanho de filme aqui. No passado, existiram os sensores CCD, lá nos anos 80 e 90. Essas câmeras que já são sensores CMOS. Tá? Mas naquele tempo, no passado, existiu os sensores CCD, e o que causa uma grande confusão é que naquele tempo os sensores menos eficientes, eles tinham uma área que não era usada para captar luz, e com a evolução do CCD apareceu o CCD full frame, mas isso aqui se refere ao pixel. Então isso aqui, a história do CCD, do antigo CCD que não se usa mais praticamente em câmeras profissionais, acabou se misturando com essa ideia de chamar esse tipo de câmera aqui de full frame. Então a gente traz lá dos anos 90 a ideia do que o sensor full frame é melhor. Isso aqui não tem a ver com o tamanho do sensor, isso aqui tem a ver com o tamanho da área do pixel. Migrou disso aqui e evoluiu para isso aqui. Então esse pixel full frame no tempo do CCD era realmente melhor. Então provavelmente isso aí também ajudou a trazer essa confusão de achar que o sensor maior, que é chamado erroneamente de full frame, porque ele na verdade é full frame só para esse filme aqui, então acabou ficando essa confusão, todo mundo achando que o full frame é melhor. Porém, nessas câmeras modernas aqui, todos eles já são com pixel full frame, tanto a câmera com sensor APS-C, APS, ou seja, do tamanho do filme APS, quanto as câmeras 35mm já tem o sensor CMOS com essa tecnologia de o pixel ser inteiro, de não ter áreas perdidas ali praticamente. A área perdida é muito pequena,
é só o que separa um pixel do outro. Aqui nesse tempo do CCD precisava de uma área de armazenamento, tá? Então essa é a diferença. Eu quero mostrar hoje então que expondo essas duas câmeras, essa aqui com sensor de tamanho APS-C e essa aqui com tamanho de sensor de 35mm, expondo elas à mesma luz, a gente vai chegar à mesma fotometria. Então não é porque o sensor é pequeno que ele capta menos luz. Então eu vou fazer aqui umas experiências para a gente ver isso. Vou ligar aqui as duas câmeras. Eu configurei elas para o modo manual. Coloquei o tempo de exposição de 1/8000, ou seja, um tempo extremamente rápido, onde dá pouco tempo de entrada de luz. Aqui esse f4,5 tem que ser desconsiderado porque elas estão sem lentes. E deixei o ISO automático, tá, nas duas. Então eu vou expor essas duas câmeras para uma luz, que vai ser essa luz branca dessa tela desse notebook. E a gente vai ver quanto de ISO cada uma delas vai precisar para conseguir zerar o fotômetro. As câmeras digitais têm um circuito dentro que mede a luz. A gente vai ter esse circuito da câmera fazendo essa medição e a gente vai comparar de uma para outra. Então, esse sensor aqui, 35mm, ele é bem maior do que esse sensor aqui. Esse sensor aqui é cerca de 30% da área desse sensor aqui. Então muita gente acaba achando que por fato dessa área do sensor ser menor nas câmeras APS-C, nas câmeras APS, ela consegue pegar menos luz. Mas o que importa, na verdade, para o sensor não é a quantidade de luz vezes a área. Então, os sensores de câmera fotográfica, eles não são células fotovoltaicas, eles não geram energia. Eles já têm a energia lá atrás do sensor, ou seja, o sensor já está polarizado, esperando que a luz sensibilize os pixels e a câmera consiga fazer a leitura do sensor. Então eu não preciso de energia, eu não preciso de potência chegando aqui para fazer com que os sensores mudem o estado. Eu só preciso que chegue intensidade aqui no sensor. Então se esses sensores aqui fossem, por exemplo, como células fotoelétricas, aquelas que se usam em geração de energia solar, a área importa. Mas como são sensores fotodiodos ou fototransistores, que ele já tem a sua polarização, então a energia já está nele, a bateria fornece a energia para eles. Eles só tem que registrar o quanto de luz chega em cada pixel, e cada pixel é independente. Então o fato do pixel ser independente já derruba a narrativa de que sensores maiores são mais sensíveis. Então eu vou tentar provar isso agora. Eu vou pegar essa câmera aqui e eu vou bater uma foto da tela e a gente vai ver que ISO que ela precisou usar, ou seja, qual sensibilidade do sensor ela precisou usar para fazer a foto. Então, 1/8000 vai precisar de um ISO alto, porque é um tempo curto. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar a câmera sem lente, tá? Para a lente não atrapalhar, e eu vou vir aqui. Na verdade, ela já está me dizendo aqui em cima. Então, com ISO 4000 ela faz essa foto com fotômetro zerado. Vou fazer a foto aqui só para a gente ter como prova. Vou dar um play aqui. Então, olha só. Aqui a gente tem as informações da foto. A foto ficou assim, foto branca, porque a tela ali é branca e ela cobriu toda a parte da frente da câmera aqui. Vamos pegar mais informações aqui da foto. Então aqui, ó, 1/8000, ISO 4500 ela precisou para bater. Desconsiderem isso aqui porque ela está se baseando numa lente sem CPU que eu configurei nela. Tá? Ela
Ela está achando que está com essa lente, mas não está. 4.500 ela precisou para fazer essa foto. Agora eu vou fazer isso com a outra câmera. Tá, bati duas só para garantir. Então a gente tem aqui uma que precisou de 4.500 para essa luz aqui. Agora a gente vai ver quanto que a outra precisou para fazer essa foto. Vou trocar aqui as informações. Aqui. Então vejo ali, mesma coisa, 1 sobre 8.000. O ISO que foi usado foi 4.500. Então vejam que é a mesma intensidade de luz. A câmera gravou a mesma foto, ou seja, o sensor recebeu a mesma luz, usou o mesmo ISO. Tá? Então, não importa a área do sensor. Não importa, porque os pixels são independentes, não faz diferença. Vou fazer aqui um outro teste, que é o seguinte: eu vou limitar a área desse sensor aqui. Tá? Esse sensor 35mm, eu vou vir aqui e vou dizer que eu quero usar menos área. Tá? Eu tenho a área de 36 por 24, que é a área total do sensor, e agora eu vou para uma área menor de 24 por 16, que é equivalente a um filme APS. Tá? Então essa câmera aqui bate foto desse formato aqui, desse padrão, que é o 36 por 24, e bate foto usando menos a área do sensor, equivalente ao filme APS. Então vou usar aqui. Tá? Então eu limitei agora a área do sensor a 1/3 do tamanho, e vejam aqui, ó, vou fazer a foto de novo. Vejam ali, 4.500. Tá? Então a gente tem a foto com formato 35mm e tenho a foto com formato APS. As duas usaram áreas diferentes do sensor, mas o ISO foi o mesmo. Então isso prova também que a área do sensor não interessa na quantidade de luz. Tá? Vou fazer o mesmo com essa aqui. Então essa aqui também tem um fator de corte. Tá? Então eu posso usar 24 por 16 e posso usar o 18 por 12. Então eu vou usar uma área lá do sensor bem menor. Tá? Então vamos tirar a foto aqui. Ela já vai mostrar aqui. Ó, conforme eu dou uma inclinada muda um pouquinho, mas é aí 4.500. A gente tem a foto aqui. 4.500 com a resolução menor, ó, 4.800 por 200 e aqui 6.000 por 400. Então a mesma luz. Então tanto faz o sensor ter uma área maior ou menor, a foto tem que dar igual, porque o padrão ISO ele é igual para todas as câmeras. Tanto faz ser Nikon ou Canon, quando eu selecionar um ISO 4.500 é um fator de amplificação fixo. Então funciona para qualquer marca. Então, tanto faz ser Fuji, Sony. Então isso é um padrão mundial, não pode ser mudado. O ISO 4.500, a sensibilidade 4.500 é um fator de amplificação. É sempre igual, não pode. Se eu tirar uma foto com essa fotometria aqui, com essa câmera ou com uma Canon, tem que dar a mesma foto, a mesma luz. O arquivo tem que estar com a mesma informação de quantidade de luz. Então, uma coisa que também eu acho que é errôneo falar, chamar esse tipo de câmera com sensor menor de cropado. O sensor está ali dentro, ele não foi cortado, cropado quer dizer cortado. Ele é um sensor inteiro, ele não é um sensor cropado. Tá? Então essa câmera é full frame para APS-C, essa é full frame para 35mm. Seria o mesmo que
também, por exemplo, dizer que essa aqui é cropada em relação a uma câmera grande formato ou médio formato. A sensibilidade do sensor não tem nada a ver com a área do sensor, não tem nada a ver com o tamanho do sensor. Eu vou fazer alguns vídeos sobre ruído de fundo e sobre o ruído de amplificação que as câmeras, digamos, inserem na imagem. Tá? Então é isso aí, um abraço.